A Bíblia descreve que Deus pode todas as coisas. Sendo assim, será que tudo o que acontece no mundo é porque Deus quer? Será que tudo o que acontece na minha e na sua vida segue à risca a vontade de Deus? É esse o assunto que eu e você iremos estudar na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa classe da Escola Sabatina e ao momento especial da semana que juntos tiramos tempo para nos aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Estamos na 8ª lição desse trimestre, já caminhando para o final deste tão belo trimestre, cheio de informações riquíssimas e importantes sobre o caráter e os atributos de Deus. E nesta ocasião, estamos na lição de número 8, e o título dessa lição é Livre-arbítrio, Amor e Providência Divina. E de forma especial iremos juntos caminhando dia a dia para compreender melhor esse tema e entender como Deus de fato age ou deixa de agir na vida do ser humano. De forma especial eu quero agradecer, como sempre, a todos aqueles que estão se inscrevendo neste canal, fazendo parte dessa grande classe que hoje já soma mais de 430 pessoas. E eu quero agradecer muito a Deus pela sua inscrição, por você deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar este conteúdo e de forma especial espalhar mais o conhecimento da palavra do Senhor. Nós vamos rapidamente a uma oração e já entraremos no assunto tema dessa semana para que você e eu sejamos ainda mais abençoados e mais enriquecidos no conhecimento, para que eu e você possamos praticar e viver da melhor maneira possível a palavra do Senhor. Por isso, aonde quer que você esteja, eu quero convidar você a uma breve oração. Maravilhoso Deus e Pai, muitíssimo obrigado por este momento que o Senhor nos concede para juntos nos reunirmos como uma classe da Escola Sabatina para estudarmos a Tua Palavra. Nesta oportunidade falaremos um pouco mais sobre aquilo que o Senhor nos deixou reservado no que diz respeito à Tua vontade em nossa vida e ao mesmo tempo o que fazemos como escolhas e decisões para a nossa vida hoje e também futura. Por isso, onde quer que um dos nossos irmãos esteja neste momento, independente do que as dificuldades ou as situações que ele esteja enfrentando, que a Tua mão seja junto dele e que ele tenha a vitória. Fica conosco e nos ilumina nesse estudo, pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Munido da Tua Bíblia e de forma especial também da lição da Escola Sabatina, queremos ir então ao assunto dessa semana e desbravarmos juntos o conteúdo que ela nos apresenta. Como eu disse anteriormente, o título da lição dessa semana é Livre-arbítrio, Amor e Providência Divina. O verso para memorizar se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 16, no verso de número 33. E eu convido você a lermos juntos. O verso diz assim: Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus registradas pelo apóstolo João que trazem a mim e a você, assim como trouxeram também aos discípulos, encorajamento e motivação diante das incertezas e principalmente das tribulações vividas no mundo em que eles viveram e também enfrentadas por mim e por você hoje em dia. A lição de sábado vai destacar assim: providência é o termo usado para descrever a ação de Deus no mundo. No meio cristão, existem vários entendimentos diferentes sobre providência divina. Alguns cristãos, diz a lição, acreditam que Deus exerce seu poder de forma que determina cada detalhe de tudo o que acontece. Será que é assim mesmo? A lição vai adiante. Ele chega a escolher quem será salvo e quem se perderá. Segundo este ponto de vista, as pessoas não são livres para escolher algo diferente daquilo que Deus decreta. No entanto, Deus não determina tudo o que acontece. Ele concede o livre arbítrio aos seres humanos, de maneira que eles, assim como os anjos, podem decidir fazer algo que é diretamente contrário à vontade divina. Você conseguiu entender esse detalhe? Alguns compreendem que a providência divina está ligada ao fato de Deus determinar exatamente tudo o que vai acontecer no mundo, bem como também na vida do ser humano. Logo, o ser humano não teria liberdade ou opção de escolher nada diferente daquilo que Deus previamente e anteriormente já determinou.
Quando vamos ao texto bíblico, notamos e vamos assim perceber durante a semana que não é bem assim que ocorre. Embora Deus realmente, previamente, decrete algumas coisas ou escolha algumas coisas para o nosso bem, nem sempre eu e você escolhemos aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus escolheu. E você sabe muito bem, a maioria das vezes Deus nos pede para nós fazermos o A e nós deliberadamente escolhemos fazer o B. Isso já mostra para mim e para você que, embora Deus saiba tudo antes que ocorra, Ele não engessa a sua decisão. Pelo contrário, Ele torna você livre e fez você livre a fim de você escolher, por amor, aquilo que é a vontade de Deus ou então a sua própria vontade. Quando escolhemos a vontade de Deus, somos então abençoados. Quando desobedecemos a vontade de Deus e escolhemos fazer a nossa própria vontade, na maioria das vezes, experimentamos as amargas consequências da escolha humana, como assim tem sido desde o livro de Gênesis. Mas eu convido você a irmos juntos, passo a passo nessa lição, para que, momento a momento, tema a tema, possamos compreender melhor essa realidade, esse assunto, e de forma melhor e maior, entendermos a forma como Deus nos ama e nos dá liberdade para viver. Na lição de domingo, a lição vai tratar sobre o tema Nosso Deus Soberano. E eu peço licença para você para que eu leia os 3 primeiros parágrafos dessa lição, que são extremamente importantes para construir o nosso entendimento sobre o tema estudado. O texto diz assim: Deus é soberano. Ensinava o pastor de jovens ao grupo de alunos do ensino médio. Isso significa que ele controla tudo o que acontece. Um adolescente, perplexo, perguntou: então Deus estava no controle quando meu cachorro morreu? Porque ele mataria meu cachorro? Perguntou então o adolescente. O pastor respondeu: essa é uma pergunta complexa, mas às vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis para que estejamos preparados para acontecimentos ainda mais difíceis que viveremos no futuro. Eu me lembro, disse ele, de como foi difícil quando meu cachorro morreu, mas passar por isso me ajudou a lidar com um momento que foi ainda mais difícil, quando minha avó faleceu. Compreendeu? Perguntou ele. Depois de uma longa pausa, o adolescente disse: então Deus matou o meu cachorro para me preparar para quando ele matar minha avó? Consegue perceber o diálogo que está sendo construído aqui? Na tentativa de ajudar o adolescente a entender a ação de Deus no mundo e levando em consideração a morte do seu cachorro, o professor disse a ele que Deus havia permitido a morte do cachorro para que quando então, se porventura a avó dele viesse a falecer, ele estivesse preparado com isso, porque foi assim que ocorreu na vida do professor. Mas se eu e você entendermos a ação de Deus dessa forma, parece que Deus está nos aplicando ou nos levando a passar por situações difíceis hoje, para que amanhã eu também esteja preparado para passar por situações mais difíceis ainda. É como se Deus me causasse dor agora, para que quando viesse uma dor maior, eu estivesse pronto. Deus não age dessa forma. A Bíblia não nos apresenta o caráter de Deus descrito e revelado dessa maneira. Pelo contrário, as situações em que nós enfrentamos no mundo são situações que são adversas, não porque Deus deseja. Pelo contrário, nós vivemos no mundo de pecado e por viver no mundo de pecado já estamos envolvidos em situações que podem nos levar a dificuldades, lutas, dores e tristezas. Essa não é a vontade de Deus. O mesmo acontece quando alguém, por exemplo, no momento de sepultamento ou velório, diz que a pessoa faleceu e aquilo foi a vontade de Deus. Isso não é verdade. Deus não deseja que as pessoas morram. A Bíblia está repleta de textos que ratificam isso. Mas as pessoas adoecem e morrem porque vivemos num mundo de pecado. E no mundo de pecado, na maioria das vezes, optamos por escolher não fazer a vontade de Deus e fazer a vontade nossa. Isso acarreta ainda mais dificuldade, tristeza e problema. Então note, Deus não está no controle do sofrimento, Deus não está no controle da morte, Deus não está no controle das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Ele está ao nosso lado para nos ajudar a vencer essas dificuldades, mas não impondo elas a nós para que nós venhamos sofrer ainda mais. A lição vai adiante e vai dizer assim: algumas pessoas concluem que tudo acontece exatamente como o Senhor deseja.
Tudo ocorre como Ele planejou. Afinal, Deus é todo-poderoso. Veja, o fato de eu entender que Deus tem todo o poder, isso não quer dizer que Ele limita a minha possibilidade de escolha e esteja à frente de todas as coisas. Deus é amor, logo as suas ações são para o bem da humanidade. Contudo, aplicar em Deus as mazelas do mundo que ocorrem é responsabilizá-lo daquilo que muitas vezes somos nós mesmos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas a lição ainda conclui assim: embora muitos acreditem que Deus sempre realiza tudo o que deseja, a Bíblia descreve uma realidade bem diferente. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Em muitos casos, Deus disse que o que estava acontecendo era o oposto do que ele desejava. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 13, no verso de número 34. O texto é claro. Deus declara que o seu desejo era juntar o povo de Israel e cuidar deles como a galinha cuida dos seus pintinhos. Mas na maioria das vezes, Israel escolheu o quê? Jerusalém escolheu o quê? Fazer o contrário do que aquilo que Deus determinava. É só eu e você observarmos com cuidado e com clareza a nossa própria vida. Deus, em sua palavra, nos traz regramentos claros e benéficos para a nossa vida em todos os aspectos. Mas na maioria das vezes, nós escolhemos e nos determinamos a fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Logo, o resultado das nossas ações, assim como foi com Adão e Eva, não é culpa de Deus. Pelo contrário, são responsabilidades e consequências das nossas próprias escolhas. Deus é todo-poderoso, mas Ele não limita as escolhas e as decisões que você e eu temos que fazer. A lição vai adiante, na parte de segunda-feira, vai tratar sobre o tema Pantocrator. Observe o que a lição vai nos trazer. Nas Escrituras, o poder de Deus é manifestado. A Bíblia inclui narrativas nas quais Ele exerce o seu poder e realiza milagres. Apesar disso, aconteciam muitas coisas que Deus não desejava que ocorressem. Você sabe bem disso. A lição vai dizer assim: o Apocalipse se refere várias vezes ao Senhor como todo-poderoso. No entanto, dizer que Deus é todo-poderoso não significa que Ele possa fazer qualquer coisa. As Escrituras ensinam que existem coisas que o Senhor não pode fazer. Por exemplo, Ele de maneira nenhuma pode negar a si mesmo, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Deus, quando Ele diz algo, Ele não pode negar aquilo que Ele diz. Assim, quando Ele faz uma promessa, Ele não volta atrás. Ele não deixa de cumprir. Você consegue entender? Isso é uma coisa que Deus não pode fazer. Ou seja, deixar de cumprir aquilo que Ele determina, aquilo que Ele promete. Assim, a maioria dos cristãos aceita que Deus é onipotente, o que significa que Ele tem o poder de fazer tudo que não seja contrário. Isso é qualquer coisa que seja possível em termos lógicos e coerente com a sua natureza. Ou, em outras palavras, Deus pode fazer todas as coisas. Contudo, Ele nunca fará algo que seja contra a sua natureza, contra o seu caráter, como, por exemplo, mentir. Deus não vai dizer algo e depois dizer que não foi aquilo que Ele disse. Deus não vai prometer algo e depois dizer que não foi aquilo que Ele prometeu. Você consegue entender? A natureza de Deus é verdadeira. O seu caráter é repleto de verdade. Ele é coerente com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele apresenta e aquilo que Ele ensina. Logo, Ele não pode ir contra o seu próprio caráter. Note, por exemplo, o momento em que Jesus estava no Getsemane. A vontade de Deus era que Jesus morresse, entregasse a vida para salvar o ser humano. Logo, quando Jesus solicita de Deus a permissão de não tomar aquele cálice, Deus então não pode voltar atrás. Jesus precisava ir avante, precisava ser coerente com a decisão anteriormente tomada. E lógico, nesse sentido, Deus não voltou atrás, Deus não mentiu, Deus não mudou de ideia. Logo, Deus não é incoerente com as suas palavras, mas Ele não pode, por outro lado, fazer tudo. Não está sobre as responsabilidades de Deus fazer todas as coisas do mundo. Há coisas que Ele não pode fazer. Por exemplo, tomar as decisões e fazer as escolhas que é você que tem que fazer. Ele pode oferecer a você a oportunidade de salvação, mas Ele não pode tomar a decisão por você. Ele pode levar você até a cruz, mas Ele não pode fazer com que você aceite o sacrifício de Cristo e seja salvo. A própria palavra de Deus diz assim, em Marcos capítulo 16, no verso 16,
Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O texto está deixando claro que aquele que não crer e não for batizado, logo está condenado. É uma escolha. Se você vai ao livro de Josué, capítulo 24, verso 14 e verso 15, você terá a mesma realidade. Josué coloca diante do povo a possibilidade deles escolherem a quem servir. Se vocês desejam servir o Senhor, serviu. Mas se vocês desejam servir aos deuses que os seus pais serviram, façam as suas escolhas. Deus está aqui para nos salvar. A escolha de salvação ou não é nossa. Essa é uma coisa que Deus não pode fazer. Logo, Deus é poderoso para fazer todas as coisas a fim de oportunizar a você a salvação. Mas Ele não pode tomar a decisão de salvar você se esse não for o seu desejo, se essa não for a sua escolha. Quando você vai à lição de terça-feira, isso vai ficar um pouquinho mais claro para mim e para você, porque a lição de terça fala sobre amar a Deus. E observe o que a lição diz. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa que Ele possa fazer o que é impossível em termos lógicos. Assim, o Senhor não pode determinar que alguém o ame livremente. Você consegue entender? Deus não pode determinar que você o ame, embora Ele seja todo-poderoso, porque amor está ligado à liberdade. Observe o que a lição vai dizer. Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, pois se é forçado, já não é amor. O maior mandamento, amar a Deus, nos dá a evidência de que Ele deseja, de fato, que todos o amem. No entanto, nem todos fazem isso, porque então Deus simplesmente não faz com que todos o amem. Isso acontece porque o amor, para ser o que ele é de fato, deve ser livre e espontâneo. Consegue entender? Deus é todo poderoso para fazer o que Ele deseja fazer e o que Ele quer fazer. Mas por termos sido criados seres livres e com liberdade de escolha, Deus não pode forçar eu e você a amá-lo. Assim como também nos relacionamentos humanos, isso não pode ocorrer. Ninguém pode forçar o outro a amar a si. Você consegue entender? Amor é algo livre, resultado de escolhas pessoais e espontâneas. Quando você decide amar, é porque você tomou a decisão de fazer isso. Você escolheu amar aquela pessoa ou mesmo a Deus. Deus, sendo todo-poderoso, não pode forçar você a tomar essa decisão. Não pode e não força. A lição diz assim: isso significa que o Senhor concede às criaturas a liberdade de escolher algo diferente do que Ele prefere. Não depende dele o que os seres humanos vão escolher. Mesmo sendo um Deus todo-poderoso, possuidor de toda a sabedoria e conhecimento, e nos apresenta as melhores escolhas, as melhores decisões, Ele não pode tomar as decisões por mim e por você, porque Ele nos criou dotados de livre-arbítrio, dotados de liberdade de escolha, dotados do dom de tomar as nossas próprias decisões. Você consegue entender? Às vezes parece que se Deus tomasse as decisões por nós, nós seríamos muito mais bem-sucedidos e felizes. Mas não é assim que acontece. Deus nos apresenta as oportunidades. Deus nos apresenta a sua vontade, que sempre está permeada do bem que Ele deseja para mim e para você. Mas somos eu e você que temos que tomar as nossas decisões. Somos eu e você que temos que fazer as nossas escolhas. Isto mostra de forma clara que, embora Deus tenha conhecimento de tudo e poder para fazer todas as coisas, Ele não determina os detalhes e as escolhas que você tomará na sua vida. A lição vai adiante e vai falar sobre a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. E eu achei fantástico a maneira como a lição destaca essa definição para que eu e você possamos entender melhor e de forma mais aprofundada esse tema tão importante. Note, a pergunta de número 5 da lição diz assim: o que Efésios 1, 9 a 11 ensina sobre a predestinação? Algumas pessoas então estão predestinadas a ser salvas e outras a se perderem? Note o que a lição vai dizer. O termo grego traduzido como predestinar, neste e em outros textos bíblicos, não significa necessariamente que Deus determina ou causa tudo o que acontece. Em vez disso, o termo grego significa apenas decidir previamente, ou seja, decidir antes. Em Efésios 1 e em outros textos, por exemplo, Romanos 8, 29 e 30,
O termo traduzido como predestinar refere-se ao que Deus planeja para o futuro depois de levar em conta o que ele sabe previamente sobre as decisões livres das suas criaturas. Ou seja, entenda bem, Deus toma as decisões antecipadas, Deus faz escolhas antecipadas, contudo, já sabendo quais serão as suas escolhas e as suas decisões. A lição vai adiante e diz assim: em Efésios 1:11, diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso significa que ele determina que tudo aconteça exatamente como ele deseja. À primeira vista, Efésios 1:9-11 parece confirmar esta ideia. No entanto, essa interpretação vai contra textos bíblicos que mostram que muitas vezes as pessoas rejeitam o plano de Deus para elas. Por exemplo, Lucas capítulo 7, verso 30, bem como também Lucas 13, 34 e também Salmo capítulo 81, verso 11-14. Todos textos que deixam claro e evidente que muitas vezes as pessoas tomam decisões contrárias àquilo que Deus apresentou a elas. Se a Bíblia não se contradiz, diz a lição, como podemos entender então essas passagens? Observe, Efésios 1, 9-11 faz todo sentido se distinguirmos entre o que chamamos de vontade ideal de Deus e a sua vontade remedial ou corretiva. A vontade ideal é o que ele prefere que ocorra e que ocorreria se todos fizessem o que ele deseja. Consegue entender? Então veja, a vontade ideal de Deus é o resultado daquilo que ocorreria comigo e com você se nós obedecermos e aceitarmos a vontade dele para a nossa vida. Já, no entanto, a vontade remedial ou corretiva, por outro lado, é a sua vontade levando em conta todos os outros fatores, incluindo as decisões livres das criaturas que muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere. Então entenda bem, Deus tem um plano ideal para mim e para a sua vida. A própria palavra de Deus diz que os planos de Deus são muito maiores e melhores do que o nosso. Logo, Deus tem um plano ideal que Ele deseja que você não só conheça, mas aceite e coloque em prática em sua vida. Esse é o plano de Deus, o plano ideal. Contudo, quando você e eu nos deparamos com os planos de Deus, muitas vezes, por influência do pecado e pela inclinação do mal, nós escolhemos aquilo que é contrário ao plano ideal de Deus, a fim de nos demonstrar amor, a fim de nos salvar, a fim de nos ajudar e nos resgatar das consequências danosas das escolhas erradas que fazemos. Deus então coloca em prática o seu plano ou a sua vontade remedial ou corretiva, que é o desejo de Deus e a ação de Deus para ajudar você, mesmo em meio às consequências erradas das escolhas que você fez. Você consegue entender isso? Isso é belíssimo. Isso é extremamente profundo e significativo para mim e para você. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta o plano ideal do Senhor. Aquilo que de melhor Ele escolheu e previamente decidiu para a sua e para a minha vida. Por exemplo, os regramentos e as orientações dos 10 mandamentos. Orientações e instruções práticas para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. Mas quando não colocamos em prática o plano ideal de Deus, logo então ele tem que agir mediante o seu plano remedial, o seu plano corretivo, porque ele ainda assim continua desejando nos salvar. E no desejo de nos salvar, ele então remediará diante das decisões erradas que eu e você, infelizmente, colocamos em prática em nossa vida. Infelizmente, é assim. E ainda assim, Deus trabalha para que de forma poderosa, eu e você tenhamos o melhor, mesmo que tenhamos antes feito escolhas que não condizem com aquilo que Deus especificou para mim e para você. Assim, chegamos na lição de quinta-feira, e na parte de quinta-feira estudaremos sobre Cristo venceu o mundo. Por quê? Porque embora Deus tenha um plano ideal para mim e para você, embora Deus tenha elaborado um plano ideal para toda a humanidade, infelizmente as escolhas nos trouxeram à situação em que vivemos. Logo agora, Cristo nos apresenta um consolo. A lição diz assim: se tudo ocorresse conforme a vontade ideal de Deus, nunca teria havido mal, mas apenas amor e harmonia. Entretanto, Ele está cumprindo sua vontade
respeitando o livre-arbítrio e a escolha de cada uma de suas criaturas. Imagine uma competição de bolos em que os participantes devessem usar determinados ingredientes, mas pudessem adicionar outros ingredientes que eles mesmos escolhessem. No fim, qualquer bolo que fizessem seria determinado, pelo menos em parte, por alguns ingredientes que os participantes mesmos escolheram. De modo semelhante, como Deus se comprometeu a respeitar a liberdade necessária para o amor, muitos dos ingredientes que compõem a história não são escolhidos por Ele, mas são exatamente o oposto do que Ele deseja. A lição coloca para mim e para você de forma muito ilustrativa a questão de preparo de um bolo. Veja, você vai à internet, pega a receita de um bolo e vai tentar fazê-lo. Só que na sua mente você acha que pode acrescentar outros ingredientes que não estão na receita previamente estabelecida por aquele que criou a receita. O bolo sairá do acordo com aquilo que você desejou, próximo daquilo que está na receita, mas não exatamente como estava na receita, porque você acrescentou outros ingredientes. A história humana está da mesma maneira. Deus estabeleceu a receita, Deus nos deu a maneira de viver. Deus nos apresentou o seu plano ideal, mas ao longo do tempo, eu e você vamos acrescentando ao plano de Deus ingredientes, decisões e escolhas que não fazem parte daquilo que Ele deseja para você. Logo, o resultado não será exatamente aquilo que Deus determinou, mas sim aquilo que Deus pode fazer com as escolhas que você tomou. A lição vai adiante e vai dizer assim: algumas coisas são ocasionadas por Deus, mas outras são o resultado das decisões livres das criaturas. Em resumo, acontecem coisas que Deus não deseja que ocorressem. Isso tem que ficar claro para você. Embora Deus seja todo-poderoso, embora Ele conheça todas as coisas, embora Ele tenha previamente e antecipadamente estabelecido planos bons e abençoados para mim e para você, nem tudo na vida, nem tudo no mundo acontece exatamente como Deus deseja. E isso, de forma fortemente, impacta e entristece o coração de Deus. A lição termina dizendo assim: o fato de enfrentarmos sofrimentos e provações não significa que isso seja o que Deus deseja idealmente para nós. Devemos sempre ter em mente o quadro mais amplo, o grande conflito. No entanto, podemos estar confiantes de que, embora o mal não seja necessário para prover o bem, Deus pode produzir o bem mesmo a partir de eventos ruins. Conforme está escrito em João capítulo 16, no verso 33, tende bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu as dificuldades, Cristo venceu as mazelas, Cristo venceu as tribulações e todo o mal que foi imposto sobre Ele. Logo, pela fé, seguindo o exemplo de Cristo, eu e você, tendo bom ânimo e fé, podemos também, com coragem e pelo poder de Deus, vencer o mundo e as dificuldades que nós enfrentamos. Porque, embora o mundo esteja permeado de dificuldades, problemas e mal, a própria lição deixa claro: Deus pode converter o mal em bem, se você e eu pudermos crer no plano ideal que Ele estabeleceu para mim e para você. E mais do que isso, obedecer à vontade dEle e colocar em prática na minha e na sua vida. Que Deus o abençoe de forma poderosa e que, de posse do conhecimento que obtivemos através da lição da Escola Sabatina nesta semana, nós possamos entender melhor e amar mais ainda o Senhor, que mesmo tendo estabelecido um plano ideal, mesmo eu e você fazendo escolhas contrárias a esse plano, Ele se entregou na cruz para nos salvar, a fim de nos oferecer uma forma de remediar as escolhas e as decisões erradas que eu e você fizemos. Que pela graça de Deus você compreenda e aceite a partir de hoje o plano ideal de Deus para a sua vida e coloque em prática na sua vida para benefício seu e da sua família. Nós nos encontraremos na semana que vem e eu termino este momento de estudo da lição convidando você a se inscrever neste canal, compartilhar esse vídeo, curti-lo e de forma especial também deixar o seu comentário para que possamos saber o que você compreendeu mais e melhor sobre o poder de Deus sobre a vida humana. Que Deus o abençoe de forma especial e nos encontramos na próxima semana.